Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos hoje compartilhar com os irmãos o esboço da mensagem 3 do nosso canal, Jesus e Nicodemos. Conforme nós falamos, a ideia nossa é trazer algumas sugestões, uma ideia do que pode ser falado na mensagem. Você associa com aquilo que Deus te der no texto. Você pode pesquisar uma Bíblia de estudo, uma enciclopédia bíblica, um comentário bíblico, e aí você busca informações para enriquecer e trazer uma mensagem abençoada para o povo. Amém? E aqui nós estamos com essa intenção de compartilhar com os irmãos, sempre com o objetivo de contribuir para o crescimento da obra de Deus. Então, vamos nos focar aqui na mensagem. Jesus e Nicodemos. A história gira em torno de Nicodemos. Precisamos apresentar quem é Nicodemos. Ele é um dos principais dos judeus, um homem de alto nível social, cultural, um líder entre os fariseus, um mestre em Israel, um membro do Sinédrio. Então, a história gira em torno dele. É importante falar um pouquinho quem é Nicodemos. Ele era membro do Sinédrio. Explicar então o que é o Sinédrio. Faz uma pesquisa e busca informações sobre o que é o Sinédrio. É um tribunal dos judeus composto pelo sumo sacerdote, os sumos sacerdotes, os anciãos, os mestres da lei. E Nicodemos, ele era um deles. Nicodemos tomou uma decisão em sua vida. Ele tomou uma decisão em sua vida, que foi ir até Jesus, procurar Jesus. A Bíblia diz que ele foi à noite. Muitos pregadores falam assim, Nicodemos foi à noite porque ele estava com vergonha. A Bíblia não diz isso. Em nenhum momento a Bíblia diz que Nicodemos estava com vergonha. A gente pode dizer, talvez ele estivesse com vergonha, talvez ele quisesse ser discreto. A gente pode contextualizar, mas a gente não pode afirmar que Nicodemos estava com vergonha. E se ele estivesse trabalhando durante o dia? E se ele estivesse ocupado durante o dia? Jesus também não parava, né? Jesus andava para lá e para cá. Então, quer dizer, de repente era só à noite mesmo que ele ia encontrar com Jesus, né? A gente não pode falar, né, que ele estava com vergonha. Então precisamos tomar cuidado com essas colocações. Aí a gente pode falar uma coisa bonita. Não importa se foi à noite que Nicodemos foi a Jesus. Não importa se foi de madrugada. Não importa se foi num feriado, num domingo. Não importa se foi no sábado, na quinta-feira à noite, importa é que Nicodemos foi a Jesus. Aí a gente faz a aplicação, e isso é que é importante. A gente tem que tomar a decisão de ir a Jesus. Essa decisão a gente tem que tomar, né? Então você faz uma aplicação. Assim como Nicodemos, tome também a decisão de ir a Jesus. E outra coisa, quantos de nós a gente não se converteu durante a noite? Quantos de nós não foi no culto à noite que a gente aceitou Jesus, que a gente entregou a nossa vida para Jesus? Você estava com vergonha? Não, é porque o culto era à noite, a reunião era à noite. Mas outros podem ter aceitado Jesus de manhã, né? Mas isso não importa se foi de manhã, se foi à noite, o importante é que foi a Jesus. Então essa aplicação, não importa se Nicodemos foi à noite, foi no sábado, num feriado, importa que ele foi a Jesus. Tome esta decisão, vá também a Jesus. Depois Nicodemos chega, né, elogiando Jesus, sabe, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, ninguém pode fazer essas coisas se Deus não estiver com ele, né, enchendo a bola de Jesus, né. Mas Jesus vê sinceridade no coração de Nicodemos. Então Jesus não repreendeu Nicodemos por causa disso. Aí a gente pode fazer um paralelo para enriquecer a mensagem. Aquele homem que chegou e elogiou Jesus, né? Ele elogiou Jesus, falou tanta coisa bonita. Aí depois ele disse assim, mestre, é lícito pagar tributo a César?
Ele massageou o ego de Jesus e depois fez uma pergunta perigosa. Se Jesus fala assim, não é lícito, ele poderia ser acusado de um líder revolucionário, estar fazendo rebelião contra César, contra o Império Romano, porque está falando que não é para pagar imposto, que não é para pagar tributo, e se ele fala que era para pagar, os judeus iam falar, olha só, ele está a favor de César, ele está a favor de César, ele está contra nós. Então, quer dizer, de uma forma ou de outra, Jesus ia ser acusado. Aí Jesus pegou a moeda, né? Falou assim, essa moedinha que está aqui, qual é a efígie que está aqui? Qual é o símbolo? Qual é a carinha? Qual é a cara coroa, né? Qual é a cara que está aqui na moeda? De César. Então dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas Nicodemos não foi com essa intenção. Não teve essa malícia. Quando Nicodemos elogiou Jesus, né, falando daquele jeito, mestre, tu és rabi, tu és o mestre em Israel, ninguém pode fazer essas coisas se Deus não estiver com ele. Então, mas ele não estava assim com essa intenção estava mais com uma intenção de reconhecimento mesmo do que uma armadilha, né, igual aquele outro fez. Uma aplicação, então, Jesus conhece a sinceridade do nosso coração. Aí Jesus continuou falando com Nicodemos. Nicodemos não entendeu a respeito do novo nascimento. Ele não tinha um entendimento porque ele era um homem natural. O homem natural não discerne as coisas de Deus porque elas são discernidas espiritualmente. E a aplicação que a gente pode fazer, somente quando aceitamos Jesus em nossas vidas, nós nos tornaremos homens espirituais, receberemos o Espírito Santo. Então entenderemos as coisas de Deus. E aí falamos novamente a necessidade de receber Jesus, porque quando a gente recebe Jesus, o Espírito Santo vai habitar em nós e nós então teremos entendimento das coisas espirituais. Jesus falou sobre o novo nascimento. Paulo disse lá em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas, né? As coisas velhas já passaram. Então, 2 Coríntios 5,17, Paulo fala do novo nascimento. E aí a gente abre mais um gancho para enriquecer a mensagem. O próprio Paulo, que fala sobre o novo nascimento, que esse 2 Coríntios 5,17 é uma das referências bíblicas que a gente usa para fundamentar a doutrina do novo nascimento, não é? Paulo fala sobre o ser nova criatura. Ele mesmo passou pelo processo do novo nascimento. Jesus apareceu a ele na estrada, caminho de Damasco, e perguntou, Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus perguntou isso a Saulo lá em Atos capítulo 9. Aí houve aquela conversa, Senhor, quem és tu? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Aí ele foi levado, né, para a cidade, aí ele estava numa casa cego, Ananias foi lá, orou por ele, né, aí as escamas caíram e Paulo começou a ver, ficou 3 dias e 3 noites sem comer nada, e, né, todo confuso, todo impressionado com aquela visão, né, tinha visto Jesus, né? Então ele teve uma experiência do novo nascimento. O que prova que Paulo teve a experiência do novo nascimento? A gente fala, Paulo, de perseguidor da igreja, passou a ser perseguido. Paulo era um zeloso fariseu, agora ele era zeloso com a pregação do evangelho. Paulo viajava perseguindo as igrejas, agora ele viajava pregando o evangelho e plantando igrejas, abrindo igrejas. Paulo, ele queria destruir as igrejas, agora ele edificava as igrejas com as suas epístolas e suas viagens missionárias. Paulo fazia prisioneiros por causa do evangelho, agora ele era prisioneiro por causa do evangelho, escreveu várias cartas como prisioneiro, numa delas a carta aos Efésios. Paulo matava por causa do evangelho, Paulo foi morto por causa do evangelho. Segundo a história da igreja, ele foi decapitado.
Paulo era um cidadão romano. Um cidadão romano jamais morreria crucificado. A crucificação era a morte mais desprezível que uma pessoa poderia ter. Os judeus eram crucificados, Jesus foi crucificado, vários judeus revoltosos eram crucificados, né? Como a história lá diz de Flávio Josefo, que Timeu, o pai de Bartimeu, né? Foi morto porque era um revoltoso. Nós vimos no outro vídeo que nós falamos sobre a mensagem do cego de Jericó. E dizem que Pedro foi crucificado também, mas que Pedro diz, a história da igreja diz que ele falou assim: eu não sou digno de morrer como meu mestre morreu. Aí eles pegaram e viraram a cruz e Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Mas Paulo não. Paulo podia ser decapitado, mas crucificado não. Porque ele não poderia ser humilhado assim, porque ele era um cidadão romano. Outra coisa interessante, isso é história, né? Isso enriquece a mensagem. Paulo diz que 2 ou 3 vezes, se eu não me engano, 2 ou 3 vezes ele levou uma quarentena de açoites menos uma. Ou seja, ele levou 39 açoites. Por quê? Porque um cidadão romano jamais levaria 40 açoites. 40 açoites era uma atitude muito humilhante para uma pessoa levar 40 açoites. Então ele disse que ele levou uma quarentena menos uma, quer dizer, ele como cidadão romano levou 39 açoites, mas não levou 40, né? Tinha dessas coisas. São coisas interessantes, né? Ele não podia ser crucificado, não podia levar 40 açoites, tudo isso porque ele era um cidadão romano. Aí Jesus continua falando quem é. Então nós falamos, né, do novo nascimento de Paulo. Isso pode ser, a gente pode falar que Paulo experimentou o novo nascimento. Quem é nascido do Espírito não sabe de onde vem nem para onde vai. Jesus continua falando com Nicodemos. Isso mostra o quê? Mostra qual é a aplicação disso. Mostra que Deus tem o controle da nossa vida. Assim como você não sabe para onde vai de onde ele vem, nem para onde ele vai, assim você não sabe aquele que é nascido do Espírito, também não sabe de onde vem nem para onde vai. Você não sabe para onde Deus vai te levar. Quem te garante, quem me garante, né? Vamos assim dizer, vamos criar uma situação aqui. Quem te garante que daqui a 1 ano você vai estar no ministério que você está hoje? Ah, eu garanto. Não garante não, você não sabe. E se Deus muda a sua história? Né? Então, quer dizer, são essas coisas, né? Às vezes também a gente sai para ir em tal lugar, quando você vê, você está em outro. Você encontra com alguém na rua, a pessoa vai, vamos fazer uma visita, e você vai. Quer dizer, você não sabe, você vai para um lugar, mas quando você vê, você foi para outro. Né? Você ia para uma visita, você foi para outra. Ia para fazer uma coisa, você foi para outra. Por quê? Porque é o Espírito Santo que te conduz. Né? Aí Jesus fala, Jesus está dialogando com Nicodemos. Os fariseus não aceitavam o testemunho de Jesus. E se Nicodemos não cresce em Jesus quando falava de coisas terrenas, como poderia crer a respeito das coisas celestiais? Aí, por meio da explicação da palavra de Deus, Jesus foi abrindo o entendimento de Nicodemos. Aí você pode ir lá em Romanos 1,16, quando Paulo diz o poder do Evangelho. Paulo diz, porque não me envergonho do Evangelho, pois eu não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Jesus explicou o plano da salvação de Deus por meio das Escrituras. Enquanto Jesus pregava, ele estava gerando Nicodemos espiritualmente. Foi por meio da pregação da palavra de Deus que Nicodemos foi gerado espiritualmente. Aí a gente pode ir lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 23, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus,
viva e que permanece para sempre, sendo de novo gerados, e outra tradução fala, sendo regenerados. A regeneração é um dos sinônimos do novo nascimento. E também, lá em Lucas capítulo 8, versículo 11, diz que a semente é a palavra de Deus. Então, a incorruptível semente que traz a regeneração é a palavra de Deus, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, é o Evangelho. O Evangelho é a semente que traz conversão, que traz regeneração. Podemos enfatizar isso. Agora, aqui tem um assunto muito interessante quando Jesus fala... Ele diz aqui, do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo que nele crê tenha vida eterna. Olha que interessante. Agora, Jesus ele se reportou a uma passagem lá do Antigo Testamento, que está em Números, capítulo 21, versículos de 4 a 9. Essas dicas estão na descrição, tá? Lá fala sobre a murmuração do povo, sobre as serpentes venenosas, que Deus não tirou as serpentes venenosas, mas ele proveu uma serpente de bronze. A gente tem uma lição aqui, Deus ele não tira a consequência do pecado. Ele perdoa o pecado, mas ele não tira a consequência do pecado. Aqui ele proveu uma saída para o povo, que foi levantar a serpente no deserto. Aí é importante fazer essa aplicação também, que a serpente de bronze ela não tinha poder algum. Foi a obediência à palavra de Deus ao olhar para a serpente que curava. Deus falou assim, quando uma pessoa for mordida por uma serpente, mordida, tá, irmãos? A cobra ela não pica, não é picada de cobra, é mordida de cobra. A cobra tem dente, ela morde. Então a mordida daquela serpente, a pessoa olhava para a serpente de bronze e ela era curada. Mas não era a serpente de bronze que tinha poder. Era a obediência dela na atitude de olhar para a serpente. Essa obediência que trazia a bênção para ela da cura. Assim como aconteceu com Naamã. As águas do Jordão não tinha poder algum. A gente às vezes ouve, estamos aqui nas poderosas águas do Rio Jordão. Não tem poderosas águas do Rio Jordão, não. Foi a obediência. Naamã foi curado porque ele obedeceu a ordem. A ordem foi, Naamã, você vai mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E depois que você mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, você vai ser curado. É aonde Deus quer que a gente vá. É do modo que Deus quer que seja. Era para mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Se ele fosse em outro rio e mergulhasse 20 vezes, não ia acontecer nada. Por quê? Porque a determinação era, você vai mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Mas as águas do Rio Jordão não tinham poder. A serpente de bronze não tinha poder. Os irmãos entenderam? Isso é interessante também colocar na mensagem. Porque senão uma pessoa imatura espiritualmente pode começar a pegar apego, ela começa a pegar apego, a alguma coisa material. Não, é em Jesus que a gente tem que se apegar, Aí aqui uma coisa muito interessante sobre a serpente de bronze. Não, eu vou voltar na serpente de bronze, tá? Daqui a pouco. Porque tem uma informação interessante ali, rica também. Mas aqui é o seguinte, agora nós vamos para o texto áureo da Bíblia, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu já ouvi gente falar assim, olha, Deus amou o mundo com amor que não dá nem para expressar esse amor. Então João disse assim, era um amor tão profundo que não dava nem para expressar, que João falou assim, esse amor é um amor de tal maneira, Deus amou de tal maneira, porque era uma maneira que não sabia expressar. Irmãos, não tem nada disso.
Olha só, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse de tal maneira é do mesmo modo, de modo semelhante. Que de modo semelhante? De modo semelhante ao povo no deserto. Do mesmo jeito que Deus amou o povo lá no deserto, que ele falou para Moisés: levanta uma serpente de bronze. Quem olhar para essa serpente, quem mirar essa serpente depois que for mordido por uma cobra, quem for mordido por uma cobra vai olhar para essa serpente, essa pessoa vai ser curada. E Deus amou o povo, teve misericórdia do povo lá no deserto, de tal maneira, agora Deus amou o mundo, do mesmo modo que Deus amou o povo lá no deserto, que ele proveu a serpente de bronze. Agora, por isso que Jesus falou: do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Quer dizer, da mesma maneira, do mesmo modo que Deus amou o povo lá no deserto e proveu a serpente de bronze, agora Deus amou o mundo, que ele proveu Jesus para ser levantado na cruz do Calvário. Então, essa expressão de tal maneira é do mesmo modo. A gente tem que reportar a passagem lá do deserto, de Moisés lá no deserto, em Números 21, quando ele levantou a serpente de bronze. Do mesmo jeito que Deus amou o povo lá, e ele falou assim: levanta uma serpente de bronze. De tal maneira, do mesmo modo, Deus amou agora o mundo, que deu o seu Filho Jesus para ser levantado na cruz. Então esse é o valor da expressão de tal maneira. Do modo como Deus amou o povo no deserto, agora Deus amou o mundo. Lá foi levantada a serpente de bronze. Aqui quem foi levantado foi o Senhor Jesus, para nós olharmos para Jesus, o autor da salvação. Porque Jesus nos salvou na cruz do Calvário. Então, essa explicação de tal maneira. E agora aqui voltando, irmãos, para essa questão da serpente de bronze. Lá em 2 Reis, segundo livro de Reis. Lá em 2 Reis, capítulo 18, versículo 4, fala que o povo estava queimando incenso para essa serpente de bronze, chamada Neustã. O povo deu um nome para ela, irmãos. Essa serpente de bronze, o povo deu um nome para ela, batizou ela de Neustã e queimava incenso para ela. Mas só que naquela reforma religiosa do rei Ezequias, ele destruiu os postes ídolos, ele fez um monte de mudança e ele destruiu também a serpente de bronze. Está lá em 2 Reis, capítulo 18, versículo 4. Agora, olha só que interessante. Quando Ezequias começou a reinar, tinha aproximadamente 400 anos de monarquia. Antes da monarquia, tivemos aproximadamente 330 anos do período dos juízes. E antes dos juízes, a gente lembra quando Caleb falou assim: olha, quando eu entrei na Terra Prometida, eu tinha 40 anos, hoje eu estou com 85 anos. Então, quer dizer, Caleb já tinha 45 anos de Terra Prometida, antes do período dos juízes, né? Depois que Josué morreu, depois é que entrou o período dos juízes. Então, aqui mais uns 45 anos, 40, 45. Pegaram o raciocínio? Isso foi quando Moisés estava vivo, estava lá no deserto. Então eu somei aqui 400 anos de monarquia, mais 330 de juízes, mais esses 45 do Caleb lá na Terra Prometida, e um pouquinho antes também, né, que Moisés viveu mais um pouquinho, foram mais de 700 anos que essa serpente ficou no meio do povo. E o povo começou a fazer dela um instrumento de adoração. Também é uma coisa interessante para você poder comentar, né? Se achar que devido colocar essa colocação lá na mensagem.
Para encerrar, irmãos, provas de que Nicodemos se converteu, de que ele experimentou um novo nascimento. No Evangelho de João, no capítulo 7, versículos 50 a 53, ele defendeu Jesus diante dos fariseus. E no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 39 e 40, ele levou ervas aromáticas para sepultar Jesus. Ele ajudou José de Arimateia a sepultar Jesus. Foram 100 libras de mirra e aloés, aproximadamente 32 a 34 quilos de perfumes nos dias de hoje. Irmãos, quase 5 pacotes de arroz. Não, quase 7, né? 7 vezes 5, 35. Entre 6 ou 7 pacotes de arroz de 5 quilos. Imagina ele levando 7 pacotes de arroz de 5 quilos para poder colocar essa quantidade de perfumes para sepultar Jesus. E era um valor muito alto em dinheiro, porque mirra e aloés eram produtos caros, né? Muito finos, muito caros. E então isso acusa, né? Denuncia que José de Arimateia tinha uma excelente condição financeira, assim como, que Nicodemos tinha uma excelente condição financeira, assim como José de Arimateia também era rico, como diz, né? Um texto bíblico que José de Arimateia também era um homem rico e Nicodemos também era um homem rico, e a Bíblia diz, né, lá em Isaías 53, assim, que ele esteve com o rico em sua morte. Isaías 53, várias profecias de Isaías 53 aconteceram nesse episódio aí da morte, do sofrimento e morte de Jesus Cristo. Também pode se reportar a Isaías 53, mostrando que isso foi uma profecia que se cumpriu. Com o rico esteve em sua morte. Irmãos, o vídeo ficou grande, 27 minutos, mas eu acho que é de extrema importância. Quando a gente quer levar uma boa mensagem, a gente precisa se dedicar, buscar uma preparação para que Deus abençoe também, não é? A nossa dependência não é num conhecimento propriamente dito, a nossa dependência é do Espírito Santo, mas é importante que a gente leve um conhecimento e o Senhor nos fará lembrar de tudo aquilo que a gente aprendeu, que a gente estudou, que a gente se preparou, e Ele vai potencializar essa mensagem. Nós pregamos a palavra de Deus. A voz do Espírito Santo fala aos corações. Até aqui, meu irmão, é conosco. Quando ela entra aqui, é só o Espírito Santo para agir. Dependemos dele e assim a obra de Deus vai ser feita e o nome do Senhor Jesus será glorificado. Desejo que Deus te abençoe ricamente em nome do Senhor Jesus Cristo.